Fala, meus amigos do canal Head to Head. Estamos começando mais um vídeo com dicas, palpites, análises, nosso bilhetinho pronto, que vem numa sequência muito boa, e a múltipla que a gente deixa lá no nosso canal do Telegram, beleza? Essa terça-feira, vamos iniciando o mês de agosto, que seja um mês aí muito bom no trabalho, tá? Seja um mês que a gente consiga trabalhar bem. Esse mês, praticamente todas as competições europeias voltam, o que fica melhor de trabalhar, tá? Pelo menos para nós aqui, o futebol europeu é mais nosso foco, então fica melhor de trabalhar. E, enfim, vamos lá para esse vídeo, que temos o que nessa terça-feira? Temos Libertadores, Sul-Americana, classificatória da Champions League, alguma coisa na Copa do Mundo Feminina também, que é interessante dar uma olhada. Tranquilo? Eu quero começar falando sobre a Libertadores, né? A gente tem três brasileiros jogando. Então, o Fluminense vai visitar o Argentinos Júniors. E esse jogo aqui, eu não vou trazer nada pré nele. Eu acho que é um confronto muito parelho, né? O mercado tá pesando o fator casa pro Argentinos Júniors aqui. A sequência do Fluminense fora de casa não é boa, né? São 5 jogos sem vitória já. Marcou gol só contra o Goiás. Que aqui nessa fase aqui, o Goiás agora trocou de técnico. Deu uma leve melhorada. Nessa fase aqui tava tomando muito gol, tava muito mal o Goiás. Então, olha, uma vitória nos últimos 10 jogos, são 8 derrotas fora de casa. Então, o Fluminense fora do Maraca tá muito mal. Pega o Argentinos Júniors, que é um mandante até que, né? Dá pra respeitar, né? Não é um tão bom, mas beleza, né? Tem aqui 5 vitórias. Pegar o recorte dos últimos 6 jogos, né? Os últimos 7, ó, tem só uma derrota agora. O Estudiantes, que é um time forte lá na Argentina. Eu acho que aqui é jogo pro ao vivo, né? Tem que ver como é que o Fluminense vai querer jogar esse jogo, se o Diniz vai tentar impor o padrão dele de domínio de posse de bola e avançando. E aí tem que ver se o Argentinos Júnior vai recuar ou já vai marcar lá em cima, já tentar tomar essa bola no campo de ataque, ou se o Fluminense vai jogar um pouquinho mais retraído, evitando tomar gol para resolver no Maracanã, onde o time fica mais forte. Então tem que ver qual que vai ser o cenário, né? Eu acho que se o Fluminense jogar da forma que o Diniz quer jogar, com o Argentinos Júnior pressionando essa saída de bola, talvez um jogo para gols fique interessante, né? Uns 2 gols aí. Vamos ver como é que tá a odd aqui do over 1,5. Vai sair na faixa de 1,40, quase 1,50, né? O mercado tá apostando um jogo mais under. E confronto de ida, de playoff, assim, geralmente ele é um pouco mais under mesmo, né? De repente o Fluminense se fecha, tenta segurar um 0-0, né? Tomar no máximo um gol, 1-0 para o Argentinos Júnior, vem e resolve-se na outra semana no Maracanã, né? Então eu acho que é interessante, mas aí vai depender do padrão do Fluminense, tá? A gente depende muito de como que o Fluminense vai jogar lá. Beleza? Outro jogo, o Furacão vai visitar o Bolívar, né? O Bolívar aqui em casa, ele é muito forte. E aí por quê? Porque ele joga num dos estádios com maior altitude que existe. Ele tem uma derrota nesse recorte aqui, desde agosto de 2022. São quase um ano. Ele perdeu para o Wilstermann lá pelo Campeonato Boliviano. Certo que o nível lá do Campeonato Boliviano é bem mais fraco, né? Mas na Libertadores ele ganhou os três. Ganhou do Cerro de 2, ganhou de um do Barcelona e ganhou do Palmeiras 3-1. Aqui tem que considerar que o Palmeiras estava com time reserva, porque estava disputando a final do Paulista, né? E jogou só com time reserva, os titular nem viajaram. Com esse fator de altitude, né, com essa força do Bolívar em casa, é um jogo que o Atlético Paranaense vai ter que ter muito cuidado, né? Então aqui para mim são dois cenários que a gente precisa observar. Então, primeiro a gente vê como que vai ser a reação do Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense vai ir para lá e vai se fechar, tentar voltar com 0-0 e passar o carro aqui na Arena da Baixada, ou se o time vai jogar um pouquinho avançado, buscando contra-ataque com o Vitor Roque. Se for esse cenário do Atlético Paranaense buscando contra-ataque, eu acho que é interessante buscar 2 gols nessa partida. Porque o Bolívar, ele sabe que ele precisa fazer resultado nesse jogo de ida. Ele sabe que o jogo de volta no Brasil contra o Atlético Paranaense em Curitiba é muito difícil. Então ele sabe que ele precisa ao menos uns 2 gols de diferença para vir e se fechar aqui em Curitiba. Então eu acho que se o Bolívar for para cima, tentando buscar e fazer esse resultado e dar espaço para o contra-ataque do Atlético Paranaense, que é um contra-ataque bom,
O Atlético Paranaense tem uma saída em velocidade muito rápida, principalmente quando ele rouba a bola na intermediária. Eu acho que é bem interessante trabalhar gols, uns 2 gols, dependendo se o jogo já como que vai estar, né? 3 gols, mas acho que 2 gols, o over 1,5 é bem bacana aí. E se o Atlético Paranaense for para se defender, aí eu acho que talvez um handicap menos 0,25 a favor do Bolívar é interessante também. Porque ele vai, né? Às vezes 1-0, o Atlético Paranaense vai lá para jogar pelo 0-0 ou pelo 0-1. E aí um handicap menos 0,25 do Bolívar vai bem. Mas é jogo pro ao vivo também, ver como que vai ser o time do Atlético Paranaense, como que ele vai se comportar. Observar como que fica o Atlético Paranaense no segundo tempo, tá? Por causa da altitude, o cansaço dos jogadores, a falta de oxigênio aí pode dar um cansaço a mais dos jogadores. Observa como que tá o segundo tempo do Atlético Paranaense, que às vezes no segundo tempo ele pode se retrair mais e não esticar a bola em contra-ataque pelo cansaço, tá? Tranquilo? E outro jogo que a gente vem aqui, o Internacional teve o desgosto de cair com o River Plate nas oitavas de final da Libertadores. Eu acho que dos confrontos das oitavas aí era o pior time que você pegou nesse momento era o River Plate. Ele jogando no Monumental de Nunes, depois que foi feita aquela reforma que aumentou a capacidade do estádio, o River Plate está muito bom em casa. Ele está muito bom mesmo, né? Olha esse recorte aqui também. Ele tem 3 derrotas só. Um empate, o resto tudo vitória. Ele tá muito bem em casa. Campeão argentino antecipado, tá? Aqui ele foi eliminado da Copa. E essa derrota aqui tá para desconsiderar porque foi em campo neutro. Não foi no Monumental esse jogo. Então desconsidero. Nesse recorde que são 2 derrotas, né? E tem um empate aqui que é amistoso. Mas enfim, eu acho que aqui e o Internacional teve uma mudança de técnico agora, né? Fora de casa tem um retrospecto recente até legal, só que até aqui era o Mano Menezes, né? Mano Menezes dirigiu, acho que até o Fluminense, se eu não me engano, ou o Cruzeiro, foi um desses 2 jogos aqui. Contra o Palmeiras, o Cudê ainda não estava no banco, já tinha sido contratado, e aqui o Cudê cuidou do time. Tá? Aqui ele já estava no banco de reservas. Um empate fora com o Bragantino e a derrota para o Cuiabá em casa, né? Essa derrota aqui, ele saiu na frente, tomou empate e teve um jogador expulso e o Daverson fez lá num contra-ataque no finzinho do jogo. O jogo estava bem aberto no finzinho aqui. Pra mim aqui é vir buscar essa vitória do River, tá? Esperar só de subir. Se o River estender um pouco esse 0-0 aí até os 40 minutos, mais ou menos, eu acho que essa odd vai subir aí pra uma faixa boa pra gente pegar essa vitória, beleza? Só tem que cuidar o seguinte, o River Plate, alguns jogos que ele faz em casa, ele vai tanto pra cima, ele pressiona tanto o adversário que ele dá muito espaço atrás. E se o Inter aproveitar algumas brechas aí, é capaz de punir o River Plate também, tá? Então fica de olho nessa situação. Se vê que o River Plate está controlando esse possível contra-ataque do Inter, né? Se ele consegue neutralizar, se o Inter vai sair em contra-ataque, mas o River tem uma superioridade numérica, que é o quê? Ah, o Inter está puxando contra-ataque com um atacante, mas tem 2 zagueiros, tem o zagueiro e o lateral do River marcando, sabe? Essa superioridade numérica, aí beleza. Aí vamos buscar essa vitória do River Plate, mas eu acho que aqui é esse o caminho, tá? É muito difícil esse confronto pro Inter, muito difícil mesmo. O River Plate está jogando muito bem. Tranquilo? Temos também a Sul-Americana, né? Os jogos da Sul-Americana. Queria falar um pouco do Corinthians, que aqui para mim, o Corinthians ele aparentemente vai com time reserva, né? Ele já tá tratando a Sul-Americana dessa forma, né? Contra o Universitário do Peru, os 2 jogos foram time gurizada, né? Pesada da base. Então eu acho que aqui também, se o Corinthians fosse com o time titular, eu pegaria essa vitória aqui. Mas, tanto é que aqui tá subindo, né? Ó. Você vê que a odd tá subindo é porque vem essas questões de definição de time, você vai jogar com time reserva, a odd sobe, né? Mas o Corinthians ele vem numa fase muito boa, né? O Luxemburgo conseguiu dar uma ajeitada nesse time aqui. E olha esse recorte aqui, ó. Ele tem 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Muito bem, né? E em casa o Corinthians é forte também. Mesmo quando uma fase que estava meio ruimzinha, ele perdia pouco em casa. Então eu acho que é o seguinte: se o Corinthians estiver com o time titular, dá para pegar essa vitória aí. Se não for titular, vamos ficar de fora. Assiste o jogo, porque eu acho que vai ser um jogo mais truncado, um jogo mais feio de assistir, um jogo mais complicado. Beleza? Libertad e Fortaleza, nada pré, jogo para ao vivo. Libertad lá no Paraguai ele sobra geralmente, né? Junto com o Olímpia.
E o Fortaleza agora, que inclusive vem de uma derrota de 3-0 pro Bragantino, perdeu o Palmeiras, perdeu o Cuiabá. Eu acho que aqui é um jogo para ao vivo, ver o que que vai acontecer aí. Eu não tenho muita expectativa para esse jogo aqui, não. Tranquilo? Talvez esse horário das 19 horas eu vou focar mais no jogo do Fluminense. Beleza? Na Série B, eu gostaria de pegar a vitória do Mirassol. O Mirassol é um time bem, né, mediano, mas o Avaí tá muito mal, né? O Mirassol em casa, 6 vitórias em 10 jogos, e o Avaí fora, são 5 derrotas em 9 jogos. Quando você vai puxar aqui o Avaí não vai muito bem. O Avaí tá meio mal no campeonato aí. Pra mim vai até o final lutando contra o rebaixamento. E eu gostaria de pegar, mas a odd tá muito baixa, né? 1,60 na Série B. Isso aqui no longo prazo ele não vai dar dinheiro. O campeonato é muito equiparado, os times são muito parecidos. Para um lanterna ganhar de um líder na Série B não é difícil, não. Então, essa odd é muito baixa. A odd tinha que estar acima de 2, eu pegaria essa vitória no meu só. Nessa odd aqui, mais difícil. A não ser que eu vá assistir o jogo, né? 19 horas, talvez dê para fazer, junto com o jogo do Flu. Talvez assistir e se o Mirassol realmente for superior, não deixar o Avaí criar chance, nada disso. Quem sabe dê para pegar essa vitória aí no segundo tempo, no intervalo. Mas acho mais difícil, beleza? Vamos lá para Europa, né? Liga dos Campeões, qualificação. O jogo do Panathinaikos com o Dnipro eu não vou fazer nada, né? O Panathinaikos já ganhou por 3-1 o primeiro jogo. Talvez esse jogo aqui, se o Dnipro for para lá jogar na expectativa de buscar esse resultado, pode ser que ele se exponha e dê espaço para o Panathinaikos, aí vai depender do Panathinaikos se ele vai querer aproveitar os espaços. Então, esse jogo eu não quero fazer, né? Eu quero dar uma olhada nesse jogo do BAT, lá da Bielorrússia, com o Ares do Chipre, né? Esse jogo aqui, o primeiro jogo foi 6-2 pro Ares. 8 gols num jogo, né? Muito gol. E aqui eu quero começar a assistir para ver o quê? Se o Bate vai se expor em busca de resultado. Ele precisa fazer 4 gols para empatar. Então ele precisa se expor, ele precisa ir para cima desde o primeiro minuto. E se ele se expor com muita vontade, pode ser que ele dê muito espaço pro Ares e o Ares no contra-ataque já mate o jogo. Só que aqui também é uma questão que é o seguinte: se o Bate se expõe e o Ares faz o primeiro, às vezes o time pode desanimar, né? Pô, já tá com 4 negativo no saldo, toma mais um, fica com -5, fica complicado, né? Às vezes o time desanima e o jogo morre. Então, é um confronto delicado, eu acho que talvez dê para buscar alguma coisa de gols, mas é tomar esse cuidado, ver qual que é essa motivação do Bate. Mesmo com já o jogo agora iniciando com 6-2 pro Ares no agregado, pode ser que o time do Bate já entre desanimado, assim, sabendo que não vai conseguir virar, e aí não tenha tanto aquela vontade. Agora, de repente, se o Bate entra, faz um gol, opa, de repente o time anima, e aí começa. Vai do ao vivo, tá? Tem que sentir como é que tá esse time do Bate-Bolivar. E se o Ares vai querer contra-atacar e matar o jogo, ou simplesmente vai se fechar e acabou, né? Vai manter esse placar aí. Tem que observar isso aí. Tranquilo? Esse aqui, que eu não vou arriscar falar esse time aqui, contra o Ludogorets, foi 1-1 o primeiro jogo, né? Um confronto um pouco parelho, o mercado tá dando só de 2 pro Ludogorets. Aqui eu acho que se um time abrir o placar, principalmente se for o Ludogorets sair na frente, pode ser que o jogo fique bom para gols, né? Porque daí o time tem que se expor para buscar resultado, jogo de volta. Nos jogos de volta eu gosto muito de observar isso, né? Quando o confronto está empatado e no jogo de volta um dos times desempata, eu gosto de observar como que é a reação do time, se o time que está perdendo se lança para ataque, vai dar espaço, se o time que está ganhando, ele vai se fechar ou ele vai aproveitar esses espaços, e se eles aproveitam esses espaços, eu geralmente vou trabalhar gols nesse jogo, tá? Então é isso que eu vou observar aqui. E outro jogo que vou dar uma olhada, às 15h30, o Slovan Bratislava contra o time da Bósnia. Esse jogo aqui, a odd de favorito para o Slovan Bratislava tá 1,85, ela tá subindo, chegou a estar em 1,70. Aqui para mim são dois cenários que eu quero observar, tá? Se o Slovan, o primeiro é uma possível vitória do Slovan no jogo, mas tem que ver se o time vai. Imagino que ele jogando em casa, ele vai para cima. E se ele fizer valer esse mando de campo, indo para cima, tendo aquela superioridade, sabe aquele jogo que tu bate o olho e fala: ah, não, esse time aqui tá muito melhor em campo. É isso que eu quero. Se for esse o cenário, eu busco essa vitória. Mas posse de bola, criação de posse de bola ofensivo, agredindo a área do outro time, finalizando.
não sofrendo contra-ataques perigosos, sabe? Tendo essa neutralidade do contra-ataque, tendo uma superioridade numérica na defesa, conseguindo avançar lá no campo de ataque, criando bolas paradas, escanteios, eu vou buscar essa vitória. Agora, o confronto está 1-0 para o Slovan, tá? De repente, o Slovan vai querer administrar o resultado, jogar com o placar debaixo do braço. E aí o time bósnio pode vir para cima. Fazendo isso, ele pode dar espaço para o Slovan. E aí é o outro cenário. Se o time bósnio vir para querer reverter e já se expor em busca de fazer gol e dar espaço para o Slovan Bratislava. Se o Slovan aproveitar o contra-ataque, aí fica um cenário bom para gol, né? Mas aí também é assistir o jogo e ver o que vai acontecer. Beleza? Conference League aqui, jogos, times bem desconhecidos. Tem o Fenerbahçe aqui, só que o Fenerbahçe já ganhou o primeiro jogo por 5-0, então vai ter muito o que fazer aqui, né? Outros jogos eu também não conheço, esse aí eu vou preferir ficar de fora, tá? Até porque bate com o horário da Liga dos Campeões, que eu quero fazer, que é um dos times que eu já tenho um pouco mais de conhecimento. Outro jogo que eu quero dar uma olhada é amanhã, 8 horas da manhã, esses dois a Copa do Mundo, tá? China e Inglaterra. A Inglaterra, por enquanto, ela é a líder do grupo, mas se ela perder, ela pode se complicar, tá? Porque a Dinamarca pega o Haiti e a tendência é de uma Dinamarca vencendo o Haiti. E se ela perde para a China, se ela toma aí 2-0 para a China, pode ser que ela, pode ser não, ela fica de fora, né? E daí o saldo dela fica no 0-0 e o saldo da Dinamarca e da China vai para positivo, porque eles vão vencer, né? Teoricamente, nesse cenário. Então, é um jogo interessante. A Inglaterra, além disso tudo, precisa vencer para manter o primeiro lugar, né? Quando você cai para o segundo, você pega o primeiro do grupo E, se eu não me engano. Ou não, do grupo C. Vai pegar o primeiro do grupo C. De repente, o primeiro do grupo C. No grupo C tem Estados Unidos e Holanda. Um jogo fica bem complicado, né? Então é melhor ficar em segundo, bem que, né, não vai dar tanto. É bem complicadinho, tá? Então eu quero ver. Talvez essa vitória da Inglaterra aqui, né? O problema é a odd. Tá na faixa de 1,50, né? Essa odd tinha que estar mais alta. E o outro jogo é a Dinamarca com o Haiti também, às 8 horas da manhã. Eu acho que é bem interessante aqui. Ver esse padrão de superioridade da Dinamarca e pegar essa vitória aí, deixar essa odd subir um pouquinho mais e pegar essa vitória da Dinamarca aí. Ela é um time bem melhor que o Haiti. Então eu acho que é bem interessante. Tranquilo? Era isso aí, né? Às 4 da manhã também é interessante, tá? Mas 4 horas da manhã, eu pelo menos não vou fazer quatro, não vou levantar 4 horas da manhã pra fazer um jogo desses aqui, tá? Mas é interessante também, porque os Estados Unidos, se perder, tem tudo para ficar de fora, porque Países Baixos, que é a Holanda, pega o Vietnã, tendência de vitória, né? A Holanda é muito forte. E os Estados Unidos, que é um time muito forte também, é um dos favoritos para ganhar a Copa, inclusive, precisa vencer para garantir o primeiro lugar. Inclusive, eu até acho que vai vencer Portugal, mas essa vitória aqui de Portugal contra a Argentina, se não me engano, foi a primeira vitória em Copas da seleção feminina do Portugal. Então, eu acho que aqui é essa vitória dos Estados Unidos, mas o horário não ajuda, né? Se fosse em outro horário, eu faria esse jogo aí. Tranquilo? Era isso, tá? Para essa terça-feira aí. Vamos começar o mês de agosto com esses joguinhos aí, focar à tarde na Liga dos Campeões, à noite focar na Sul-Americana e na Libertadores, tá? Principalmente na Libertadores. Eu acho que são confrontos bem interessantes, vão ser confrontos bons de trabalhar, tanto no trade quanto como Panther, beleza? A nossa dupleta, agora vamos para a nossa dupleta dessa terça-feira, que a gente está numa sequência muito boa. A gente pegou, já são 4 greens seguidos. Sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira foram 4 greens nas dupletas, tá? Então você que tá aí pegando com nós, pô, tá lucrando, deixa um likezinho aí pra fortalecer a gente, se inscreve no canal, né? Compartilha com os amigos aí pra vir acompanhar o conteúdo que a gente tá produzindo, beleza? Então, para essa terça-feira, o que que a gente vai buscar? A gente vai buscar mais de 1,5 lá no Slovan Bratislava com o time da Bósnia e o over 1,5 no Bolívar com o Atlético Paranaense. Eu acho que são dois confrontos que tendência aí de 2 gols bem tranquilo, beleza? Então era isso, pessoal. Se puder nos acompanhar nas redes sociais, segue nós lá entra lá no nosso canal do Telegram. Amanhã a gente vai
a partir da tarde ali. Quem sabe amanhã de manhã eu já consigo compartilhar alguma coisa em relação à Copa do Mundo Feminina, mas à tarde é certeza que a gente já vai estar lá bem ativo no canal, compartilhando o que a gente está vendo dos jogos, se a gente tá vendo uma entrada boa para ser feita, a gente compartilha lá no canal, tá? Amanhã à noite também a gente vai trabalhar. Fechou? Tamo junto, galera. Até mais. Abração.